Olá, enfermeiro! Olá, enfermeira! Eu sou Fernanda Menenelli, sou enfermeira como vocês, sou gestora de enfermagem e hoje vocês estão aqui, segunda-feira, às 7 horas da manhã, assistindo a nossa passagem de plantão Fernanda Menenelli. Seguindo a nossa tradição aqui no YouTube, todas as segundas, a gente vai postar para vocês a nossa passagem de plantão com temas relevantes e sempre seguindo a metodologia SBAR. O nosso intuito é trazer temas que te ajudem a ser contratado, mas utilizando uma metodologia que, se vocês forem contratados em hospitais, a gente sabe que é uma metodologia muito utilizada para a transição de cuidado para informações. Por isso que a gente vai utilizar o SBAR aqui na nossa passagem de plantão. 7 horas da manhã, se você já tomou café, ótimo. Se você não tomou café, vai tomar café ouvindo a gente aqui na passagem de plantão. E siga o nosso canal. Siga o nosso canal aqui, siga o nosso canal nas redes vizinhas também. Todos os dias a gente posta conteúdo que vai te ajudar com certeza nessa contratação. E hoje, qual que é o tema que a gente vai falar? Então, pensando em processo seletivo, a gente tem diversas fases no processo seletivo. Uma delas é a entrevista. E isso é uma partinha da entrevista que pode ou não acontecer. Mas eu vou te ensinar como fazer de uma forma sutil e que demonstre que você realmente está interessado, tanto na vaga quanto em aprender também, tá bom? Então, o que é, né? Todo suspense. Posso pedir feedback? Sabe assim, quando você faz um processo seletivo, você não sabe se você foi bem, se você não foi bem? Então, posso perguntar para o recrutador? Como que eu pergunto para o recrutador? Em qual momento eu faço isso? É isso que a gente vai aprender aqui. E agora a gente vai começar com o nosso SBAR. Falando de SBAR, né? Começa com um S. O S é de situação. E qual é a situação de hoje da nossa passagem de plantão? É aquele momento que você sai da entrevista de emprego sem ter a menor noção do que aconteceu. Se você foi bem, se você não foi bem. E muita gente se avalia ter ido bem ou não, se passa ou se não passa. Pode ser uma forma de avaliação? Pode, indireta. Por quê? Primeiro, às vezes eu passei porque eu fui muito bem. Às vezes eu passei porque tinha muita vaga. E aí eu tava lá embaixo. Fui um dos que passaram na rabeira. Às vezes eu passei porque eles precisavam repor essa vaga com urgência e a quantidade de pessoas que estavam ali participando do processo seletivo acabaram não atingindo a expectativa também do recrutador e eu fiquei ali na média. Mas eu entendo que vocês são pessoas que não querem ficar na média. Ficar na média é bom, por um período, porque depois disso a gente precisa melhorar. Porque se a gente ficar a vida inteira ali como mediano, se a gente quiser dar um upgrade de carreira, um upgrade de hospital ou de local que a gente vai trabalhar, pode ser que a gente trave ali, porque realmente a gente acabou não se desenvolvendo. Então, falando do que aconteceu, saber o que aconteceu, saber como que você saiu é fundamental para você melhorar tanto no futuro, quanto nos próximos processos seletivos que você vai fazer também, para você entender quais são os seus pontos ali. Então, hoje a gente vai explorar um pouquinho a importância do feedback nas entrevistas e como que ele pode impulsionar a sua carreira, porque a gente vai sair daquele momento que eu acho que eu errei e eu vou ter que ir atrás do que eu errei para algo que assim, tá bom, eu não fui legal aqui, mas eu já sei que eu não fui legal aqui, então eu já tenho o diagnóstico. É muito mais fácil para eu conseguir corrigir quando eu já sei. Então agora a gente vai imaginar o seguinte cenário. Você sai de uma entrevista, não teve feedback e apenas incertezas, né? É o seu início de carreira, você quase não participou de entrevistas, então você não sabe se você foi bem ou não foi. O recrutador ficou com aquela mesma cara, sabe a cara da Mona Lisa do quadro? Com aquela cara da Mona Lisa te olhando o processo seletivo inteiro. E isso acaba sendo muito frustrante e isso gera muito mais ansiedade para você. Então, aí, principalmente se ele fala assim, olha, a resposta vai vir daqui 7 dias. Esses 7 dias parece que vai virar 30 dias. Porque você saiu sem ter a percepção de nada. Se foi bem, se não foi bem. Então isso acaba frustrando cada vez mais as pessoas que participam do processo seletivo. Infelizmente, muita gente tem passado por essa situação. Então agora a gente vai para a próxima etapa do nosso SBAR.
E aí, falando do SBAR, S de situação, B de breve histórico. Então, vamos fazer um breve histórico do que a gente colocou ali de situação. Primeiro, você precisa entender o contexto do processo seletivo, tá? Muitas vezes vocês falam assim, o recrutador ficou fazendo umas caras que eu não entendi. O recrutador acabou me acelerando no que falar. Tá demorando demais para sair o resultado. Gente, vamos entender como que a gente abre vaga, como a partir do momento que eu vejo aquela vaga lá publicada, né, no site da empresa ou na plataforma de busca, o que aconteceu antes? É legal vocês terem uma ideia. Então, geralmente, assim, ou é uma vaga nova que eu tô abrindo, e quando é assim, acaba sendo muito mais fácil, porque eu abro e já consigo disponibilizar, porque ela já foi aprovada. Ou eu tenho uma pessoa que saiu dessa vaga, né? Então, se ela foi promovida, ela só consegue ser promovida, geralmente, na mudança de folha do mês seguinte. Então, essa vaga dela só vai ser disponibilizada depois que ela sair. Então, isso demora bastante. Ou essa pessoa pediu demissão, ela foi desligada. Essa vaga ela só vai estar disponível para eu ocupar, ter a aprovação de ocupação novamente a partir do momento que essa pessoa sair. Então ela foi desligada, ela já cumpriu o aviso prévio, eu paguei, ou ela pediu desligamento e ela já cumpriu o aviso prévio também, tá? Ou todo o período lá, então eu já fiz todo o processo de saída dessa pessoa. A partir desse momento, eu consigo falar para RH, eu tenho aqui essa vaga. E aí, vamos trabalhar a vaga? Vamos. Então, vamos entender quais são os requisitos que eu tenho para essa vaga aqui. Então, é aquele momento que ele descreve a vaga, que é aquilo que a gente vê lá no site publicado do que precisa para aquela vaga. E aí, eles colocam um período que essa vaga vai ficar aberta. Isso vai muito de acordo com a política da instituição, 3 dias, 5 dias, 7 dias. Então, é aquele período que fica lá e que eles não mexem muito no processo seletivo. A partir do momento que encerra e que até aparece ali pra gente que você não pode mais se candidatar, que já foi encerrado esse processo, essa parte do processo, é o momento que eles começam a cruzar e a ver quantas pessoas se candidataram e se essas pessoas cumprem, pelo menos em currículo, né, ou no preenchimento ali que a gente faz das lacunas, se elas cumprem os requisitos mínimos que eu solicito ali. Muitas vezes está muito voltado às hard skills, tá? Então, se eles cumprem os requisitos mínimos que tá ali da vaga. E aí, é aquele momento que muita gente fala assim, a inteligência artificial só prejudica, eu não consigo participar de processo seletivo por conta disso, porque eles triam via inteligência artificial. Então, bem, ou você não tá sabendo utilizar as palavras-chave, tá? Que ele bota no requisito de vaga, então é isso que você tem que colocar também. Ou você não atende o requisito, e aí não adianta ele te chamar, porque se aquilo que ele colocou ali são requisitos mínimos para vaga e você não tem o requisito mínimo, não adianta ele te chamar. Vai ser uma perda de tempo. Então, muitas vezes, ele recebe 300, 400 currículos para uma vaga e ele precisa triar de uma forma que, na hora que ele for entrevistar, ele tenha as pessoas muito mais assertivas para isso, tá? Então, minimamente, o que eu peço em relação a currículo, eu tenho certeza que essas pessoas vão ter ali, tá? Então, é esse momento. Então, é muito importante a gente entender todo esse contexto. Então, esse período, até mais ou menos a entrevista, desde a abertura de vaga, dura de 30 a 50 dias, mais ou menos. E nesse período, a gente não tem ninguém para colocar lá. Ou seja, o gestor, no caso eu sou um exemplo, a gente fica em cima do recrutador, porque você precisa do funcionário. Então, ele vai querer fechar o quanto antes essa vaga. Então, ele vai muito pontual em você durante a entrevista. Então, isso é importante que você entenda. Ele não tá lá para conhecer simplesmente você, para virar teu amigo. Ele tá lá para entender se você atende ao que ele busca ali dentro da vaga. Então, é muito importante você ter essa sensibilidade. As entrevistas, principalmente a nível mais de operação, ela acaba acontecendo em torno de 20 minutos. Eles reservam geralmente 30, mas ela acaba acontecendo em torno de 20 minutos, até ele explicar um pouquinho, conversar com você, te explicar, você fazer todas as perguntas e você poder ir embora para o próximo candidato entrar também. Se ele acabou com você em 5, 10 minutos... Tenta entender, inclusive, aí apesar da gente estar falando do quão importante é pedir um feedback, mas talvez não seja o momento de você pedir um feedback. Porque se ele acabou muito rápido com você, é sinal que você
já falhou muito grave no começo. Então entenda quais foram as perguntas e o que você respondeu para ele já ter cortado logo de início todo esse seu período de entrevista. Ou seja, você se tornou desinteressante logo no início. Não foi uma falta de desenvoltura ou alguns pontos, sim, foi algo mais crucial também. Então vale a pena a gente pensar. Tá? Agora, se você segue o modelo ADS, se você segue a metodologia, você estudou sobre a vaga, você estudou sobre a instituição, eu acredito que você, por mais nervoso, inseguro que esteja, você foi desenrolando e o bate-papo foi acontecendo também. Então é importante você entender todo esse contexto, até para você entender algumas atitudes do recrutador, tá? O que é feedback? Feedback é a opinião do outro, tá? Ah, mas eu sou uma pessoa que não me importa com a opinião do outro. Já ouvi isso, tá? Tá bom, você não se importa, então também você não vai se importar se você não passar. Porque às vezes é importante a gente saber o porquê que a gente não passou. Mas se é a opinião do outro, então você não se importa, você também não vai se importar com isso, beleza? Agora, se você se importa e você quer crescer, é importante você entender a opinião do outro. Porque, por mais que seja opinião e que aquilo não seja uma verdade absoluta sobre você, às vezes, sem querer, você demonstrou algo em alguma atitude que você não tinha essa intenção. E aí é bom você saber isso, porque aí você pode mudar a sua forma de conduzir isso. Se você não perguntar, você nunca vai ficar sabendo. Como você não tinha intenção, você não tem ideia que essa pessoa está tendo esse tipo de percepção em relação a você. Tá? Agora a gente vai para a próxima etapa do nosso SBAR. Avaliação. Então, esse é o A do nosso SBAR. Então, por que o feedback é tão importante? Vamos avaliar isso dentro da nossa avaliação. Porque ele oferece insights valiosos sobre os seus pontos fortes e as suas áreas a serem melhor desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo muito banal para vocês, que não tem nada a ver com o processo seletivo, mas teve uma vez um gerente médico falou para mim assim que eu comecei a trabalhar numa instituição, falou assim: Fernanda, nossa, agora que eu te conheci, eu vejo que você é uma pessoa legal, mas eu achava que você tinha cara de nojenta, sabe? Eu nem tinha muita vontade de bater um papo com você. E aí eu comecei a entender, e tem muitas pessoas que falam assim: Fernanda, às vezes a gente olha pra você, a gente não entende direito o que você tá pensando, você meio faz cara de incógnita. E não é essa a minha intenção. Às vezes é legal você fazer uma cara de incógnita pra você não dar muita, margem pras pessoas, mas essa não é a minha intenção na maioria das vezes. Então, a partir daí, eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em que momento e como que eu faço essa cara de incógnita. Agora, se ninguém nunca tivesse me falado, eu ia passar por metida, as pessoas não iam querer ficar próximas a mim, não iam querer se relacionar ali comigo, iam falar: olá, a gente nunca sabe o que ela pensa, ela tá sempre com essa mesma cara. Então, isso é importante, porque eu não tinha ideia, porque essa não era a minha intenção. Acabava sendo um jeito, mas não era a minha intenção. Então, avaliando do porquê que o feedback é importante é exatamente por isso. Porque muitas vezes a gente faz coisas sem ter a intenção de fazer, e se ninguém devolver isso pra gente, a gente não vai nem saber que isso estava acontecendo. Tá? E aí, trazendo isso para a entrevista, qual é o melhor momento para solicitar o feedback para o recrutador? Em que momento? É quando eu chego? É quando eu saio? É no meio? É na lata? É mandando mensagem? É mandando e-mail? Eu vou responder isso na próxima parte, mas eu já falo para vocês que isso mostra a sua proatividade e um interesse extremamente genuíno, tanto na vaga quanto em querer melhorar. E hoje em dia isso é muito valorizado quando a gente fala de trazer pessoas para trabalhar com a gente. Saber que essa pessoa ela é aberta e ela quer melhorar, ela quer se conhecer, já é meio caminho andado. Então a gente vai falar do nosso último ponto do nosso SBAR. Chegamos ao R do nosso SBAR, R de recomendação. E aí eu vou passar para vocês a nossa recomendação chave. Qual é o momento, então, que eu peço feedback para o recrutador? Primeiro, se é aquele recrutador que em 5 minutos acabou sua entrevista e você vê que ele está mais querendo levantar e sair, falo para vocês assim: vamos deixar esse para lá, tá?
porque literalmente às vezes pode ser até uma questão dele e talvez o que venha dele não vá te agregar tanto também profissionalmente. Mas desenrolou legal, vocês conseguiram conversar, você percebeu que você conseguiu responder a maioria das perguntas do recrutador, vocês conseguiram debater, o melhor momento é no final da entrevista, e é naquele momento que ele abre para você fazer isso, inclusive. Primeiro, vamos agradecer por estar ali, afinal foi você que se candidatou para a vaga. Você, quando você viu lá a vaga, você falou, eu quero trabalhar aqui. Então, se você me chamou, lembra que eu contei pra vocês todo o tempo, todo o processo para chegar lá naquela parte da vaga? Olha quantas pessoas que passaram por isso, quanto tempo gasto para isso. Então, se eles me olharam, eu preciso agradecer. Então, vamos agradecer ao entrevistador pela oportunidade em estar ali e a responder todas as suas perguntas também. E aí, aquele momento de você sutilmente jogar para ele a ideia de eu quero saber como que eu fui. E aí, como que eu faço isso? É aquele momento que eu chego nele e falo assim, olha, eu gostaria de agradecer por ter participado, por vocês terem aberto essa oportunidade para mim. Já cresci muito, já aprendi muito dentro desse processo seletivo. Queria saber se ficou alguma dúvida em relação às minhas respostas, se eu consegui atingir o objetivo, a responder tudo o que vocês esperavam. No início é normal, a gente fica um pouquinho nervoso, mas agora eu já tô mais tranquilo. Então, se tiver alguma oportunidade aqui para eu, inclusive, esclarecer alguma questão que ficou um pouco no ar, um pouco na dúvida, eu tô aqui à disposição. Queria saber se foi tudo bem, se tá tudo bem as informações. Então esse é o momento para você solicitar o feedback, e é dessa forma, porque vai ser aquele momento que você vai quebrar ali o recrutador, ele vai falar, nossa, cara, que legal, ele tá aqui agradecendo, tá super empenhado, ele já foi empenhado, ele já estudou tudo que ele tinha que estudar, ele já conseguiu responder quase tudo, e agora ele tá aqui literalmente aberto, porque se ficou alguma questão, é um momento para eu esclarecer ali com ele também. Então, realmente, às vezes, ele enxerga que você também reconheceu que em algum momento você acabou não sabendo direito o que falar, e aí é aquele momento que a conexão vai se restabelecer. Então, é muito importante que a gente faça isso. Essa é uma abordagem extremamente educada, é profissional e mostra sua vontade em querer crescer, em querer aprender. Então, no final, gente, lembre-se sempre de solicitar esse feedback dessa forma sutil, mas que demonstre conexão com o recrutador. Vai mostrar uma atitude extremamente proativa, vai mostrar uma atitude comprometida com o seu crescimento profissional, porque é muito bom quando a gente faz um trabalho e a gente pergunta, olha, como que tá legal, do que a gente subir no tamanco, no patamar, de saber que a gente é muito bom e que tudo que a gente faz é muito bom. Então não tenha medo de pedir esse retorno, use isso para se desenvolver, e se ele falar alguma coisa, pode não ser verdade, mas lembra que essa foi a impressão que você passou. Então também não vista aquela armadura de ficar bravo porque a pessoa tá te dando esse retorno. Não, essa foi a impressão. Então aproveita essa oportunidade, inclusive, para você entender a sua forma de se comunicar. Com essa mentalidade, você vai estar sempre um passo na frente das outras pessoas e vai estar muito mais próximo do seu sucesso também. Obrigada por mais um dia. Essa foi a nossa passagem de plantão, né? Espero que vocês consigam entender toda a situação e como que a gente conduz em relação a isso. E eu vejo vocês nas próximas segundas-feiras.